Toda semana eu vejo a mesma discussão. Os jovens não querem trabalhar, as empresas não conseguem contratar, falta mão de obra, mas ninguém faz a pergunta que realmente importa: por quê? Por que tanta gente prefere enfrentar a chuva fazendo entrega de moto, arriscar, empreender, tentar viver a vida de internet, em vez de aceitar certos empregos? Eu não tenho uma resposta absoluta, mas eu tenho uma história. Uma história que começou quando eu tinha 18 anos. Terminou no dia que eu saí gritando de felicidade pelo portão da empresa, você já vai entender o porquê. Meu cunhado me indicou aquela vaga. Ele disse: é um bom emprego. Na minha cabeça era perfeito. Eu finalmente ia aprender uma profissão, então cheguei animado no galpão, mas a animação durou poucos minutos, talvez segundos. Quando atravessei o portão, a primeira coisa que pensei foi: que desgraça de lugar é esse? As paredes eram cinzas, o chão era cinza, tudo parecia cinza e tudo era velho. O calendário na parede ainda era de 2009, o relógio que estava lá não funcionava, já parecia que tinha umas 2 décadas, e o que realmente me deixou desconfortável, uma câmera. Não era uma câmera qualquer, ela tinha áudio, ela se mexia o tempo inteiro, só que não era automática, aquelas que a pessoa anda e ela persegue por IA. Não, o patrão ficava movimentando aquela câmera manualmente o dia inteiro. Isso quando ele não estava lá na empresa, cheirando o nosso cangote e falando como que a gente deveria fazer o nosso trabalho. Se alguém começasse a conversar e ele não estivesse na empresa, a voz dele saía pelo alto-falante: "Volta a trabalhar!" Naquele momento eu pensei: isso aqui é uma prisão. Eu nem tinha começado meu primeiro serviço, meu trabalho era simples, ou pelo menos parecia. Eu lixava peças, cortava fibra de vidro, preparava calhas, tudo o que precisava ficar perfeito. Qualquer erro significava jogar material caro no lixo. Só que tinha uma ironia: a empresa exigia perfeição, mas economizava justamente nas coisas que mantinham a gente seguro. As máscaras eram descartáveis, duravam um dia, na teoria. Na prática, muita gente usava a mesma máscara durante 2, 3 semanas, porque pedir outra era quase um constrangimento. As luvas rasgavam, as mãos queimavam, os discos da lixadeira acabavam, as extensões davam choque, e a resposta quase sempre era a mesma: depois a gente vê. Isso sem contar o barulho infernal que era aquele lugar, do começo do expediente até o fim. Eu vou deixar um trechinho do vídeo que eu gravei quando eu estava trabalhando, só para vocês terem ideia. Eu vou tirar a música e vou deixar apenas o som cru que a gente ouvia lá. Ah, e detalhe, antes que perguntem, mas não tinha tapador de ouvido? Tinha um tapador de ouvido. Tinha apenas um. E aí ficava alternando entre pessoas. Foi ali que eu percebi que aquele lugar era um atraso para minha vida. E aconteceu uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Um dia meu patrão me entregou uma lixa, olhou para mim e falou: guarde essa porra, foi R$ 5. Na época aquilo só me irritou, mas hoje eu entendo. O problema nunca foi a lixa, era a mentalidade. Meses depois eu descobri uma informação, e foi essa informação que mudou tudo. Aquela empresa, com apenas 10 funcionários, faturava perto de R$ 500.000. Quando eu descobri isso, comecei a prestar atenção nas pessoas. Foi aí que o medo apareceu. Tinha funcionário com 5 anos, 8 anos, 10, 16 anos de empresa, pais de família, pessoas honestas, trabalhadoras, mas parecia que ninguém saía do lugar. Ninguém falava de sonhos, ninguém falava em crescer, a conversa era sempre a mesma ladainha.
Chegar sexta-feira, receber, pagar as contas, esperar a próxima quinzena. Naquele momento eu pensei uma coisa que nunca contei pra ninguém. Se eu ficar aqui, vou virar um deles. E isso me deu mais medo do que qualquer máquina daquela empresa. Tem uma coisa sobre fibra de vidro que quem nunca trabalhou com isso dificilmente entende. Ela entra na pele, você não vê, mas sente. Coça sem parar. Você lava a roupa e ela continua lá. Você veste o uniforme, parece que está colocando uma camisa cheia de espinhos. Você já vestiu uma roupa sabendo que ela ia te machucar? Pois é, eu fazia isso todos os dias às 5 da manhã. Até hoje eu conheço o cheiro de resina e do catalisador em qualquer lugar que eu vá. Tenho cicatrizes nas mãos, já cansei de levar choque, já cortei uma parte do meu dedo, já cheguei muitas vezes em casa fedendo a química. Pode-se dizer que todo dia. Mas nada disso foi pior. Pior do que imaginar aquela rotina pelos próximos 20 anos. Naquela época eu já morava com minha namorada, hoje minha esposa. Um dia cheguei em casa e olhei ao redor. Pensei, se eu tiver um filho, como é que eu vou sair daqui? E se daqui a 10 anos eu ainda estiver naquele lugar? Foi nesse dia que eu decidi. Eu precisava construir uma saída. Não no impulso, mas com planejamento. Então foi aí que eu tive a ideia de tirar minha habilitação. Comprei alguns móveis, juntei um dinheiro e 9 meses depois pedi demissão. Sem emprego garantido, sem plano perfeito, mas com uma certeza. Eu nunca esqueceria aquele portão amarelo. Quando eu passei por ele pela última vez, eu estava de bicicleta e comecei a gritar, sozinho, no meio da rua. Era como se eu tivesse recuperado a minha liberdade. Hoje eu escuto muita gente dizendo: os jovens não querem trabalhar. Eu penso diferente. Eu acho que eles querem sim trabalhar, mas também querem perspectiva, querem crescer, querem olhar para alguém com 15 anos de empresa e enxergar um futuro que vale a pena. Não estou dizendo que toda empresa é assim. Depois dessa experiência, trabalhei em lugares muito melhores, mas aquela empresa me ensinou uma lição que nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje, 8 dos 10 colegas com quem trabalhei lá continuam, inclusive um senhor que virou meu amigo, mais antigo da empresa. Ele sempre dizia: sai enquanto é tempo. Ele até brincava, dizendo que parecia uma frase de filme de terror, e na época eu e ele dava muita risada disso. Mas hoje eu entendo exatamente o que ele queria dizer. Se você está vivendo algo parecido, não saia por raiva, não saia sem pensar, mas também não aceite que aquele seja o único futuro possível. Aprenda uma habilidade, estude, faça um plano, economize, construa uma saída, porque a pior prisão não é aquela com muros, é aquela em que você começa a acreditar que não existe outro caminho. Quando tudo estiver ruim, não reclame, resolva. Foi exatamente assim que começou o meu projeto Liberdade. Nos próximos vídeos vocês vão acompanhar de perto, sem papo de coach, apenas a minha realidade nua e crua, de uma pessoa tentando sair das dívidas, de uma pessoa que, além de se sustentar, sustenta a noiva, a futura esposa, pessoa que não é herdeiro, que não tem mundos e fundos, e o que for dando certo, eu vou estar mostrando. O que for dando errado, eu também vou mostrar. Então segue nós aí e aquele abraço.